Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Kim e você está no canal Kim News. Hoje nós vamos ver a notícia: Fauci é acusado de ser responsável pela pandemia nos Estados Unidos. As declarações ardentes do Dr. Buttar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe esse vídeo e comente, porque o seu comentário ajuda a engajar o vídeo, ok? Vamos pro vídeo. Pois bem, pessoal, nós vemos aí que está uma disputa danada para quem fabrica, para quem ganha mais dinheiro com o bichinho. De um lado, grandes poderosos, de outro, globalistas. Enfim, saiu agora recentemente, dias atrás, uma denúncia de um doutor lá dos Estados Unidos, acusando Fauci de ser o criador do Covid-19. Quero salientar que Fauci trabalha em conjunto com Bill Gates, com a Fundação Bill Gates e Melinda Gates, ok? Então vamos à reportagem. O Dr. Anthony Fauci, epidemiologista, chefe da forças-tarefa da Casa Branca contra o Covid-19, está sendo acusado por um outro médico, o Dr. Richard Buttar, de ser responsável pela pandemia nos Estados Unidos. Dr. Buttar diz que Fauci, ao financiar estudos proibidos pela moratória nos Estados Unidos e ao deslocalizá-los para a China, violou expressamente a lei. Virologista e peritos já haviam dito que não havia justificação para continuar estas experiências, porque eram demasiado perigosas. Mas o orçamento de 3,7 milhões de dólares começou pelo Instituto Nacional de Saúde, do qual Fauci e o doutor e o diretor para a China, para continuar o desenvolvimento desta bomba relógio, a que hoje chamamos de Covid-19. Isso, apesar da moratória e, além disso, financiada com o dinheiro dos contribuintes. Em resumo, Fauci é chamado de o homem a quem se deve culpar o bloqueio total do mundo inteiro por causa deste vírus, que inclusive afirmou em 2017 na Universidade de Georgetown que o presidente Trump enfrentaria uma pandemia. Bem, como que ele sabia disso? O Dr. Richard Buttar não os envia para dizer. Ele está muito zangado com Anthony Fauci. Responsabilidade eminente do mundo da saúde no mundo técnico do presidente Donald Trump, a quem ele faz acusações muito pesadas. Primeiro, explica que como ele estava se preparando para enfrentar esse coronavírus com o seu conhecimento médico e científico. Mas quando o Covid-19 chegou nos Estados Unidos, ele se viu diante de uma doença muito mais agressiva do que se pensava anteriormente. O que levou muitos médicos, como ele, a não estarem preparados em nível técnico e farmacológico para salvar o maior número possível de pacientes, pelo menos inicialmente. Mas vamos ao que interessa. No vídeo que você verá, o Dr. Buttar explica como já havia protocolos sobre a modificação quimérica do coronavírus desde 2014. E nos Estados Unidos era conhecido o possível perigo desse tipo de pesquisa, o que foi publicado na Nature em 2015. Segundo o Dr. Buttar, os estudos foram realizados na Universidade da Carolina do Norte, mas uma maratona do governo dos Estados Unidos impediu sua continuação, precisamente por causa do potencial perigo devastador, assim como todas as pesquisas quiméricas. Veja, os limites da pesquisa quimérica. O que é uma
versão quimérica de um vírus. Simplesmente é uma versão de um vírus natural no qual intervém geneticamente, fazendo-o mudar e tentando modificar sua configuração morfológica, aumentando seu potencial funcional. Traduzindo, você pega algo que se potencialmente é prejudicial e é elevado ao poder máximo, mais prejudicial, mais virulento, mais resistente. Foi assim que o médico inventou, ele nos diz. Foi assim que eles inventaram, assim diz Dr. Fauci. Eles pegaram uma sequência SHCO14 de coronavírus, o componente antigênico da superfície, inseriram-na na estrutura SARS do coronavírus e os fundiram. Eles também adicionaram o vírus HIV e outros ortólogos para criar um vírus mais letal e mais devastador. As acusações dirigidas a Fauci. O que mais irrita Butar é o fato de Fauci financiar os estudos proibidos pelos Estados Unidos, realocando-os na China. Em resumo, Fauci é a defesa favorece pelos meios de comunicação italianos. Vírus criado em laboratório, mas sem vacina. Não vai desaparecer, porque eles são muito eficazes. A pergunta perspicaz do jornalista surge. Então Fauci é o gerente direto, não apenas na pandemia do Covid-19, mas também de mais de 20 milhões de pessoas que ficaram sem trabalho. A resposta vem por si só com relação ao que foi declarado anteriormente pelo Dr. Butar. Abre aspas, deve ser considerado uma traição, contornando a lei dos Estados Unidos e transferindo uma grande soma de dinheiro público para continuar as pesquisas quiméricas na China, sem mencionar os danos criados no mundo inteiro. Mas ele também acrescenta, Fauci comenta em 1981, chamando a doença para HIV e financiando o mundo por um medicamento. 3 anos antes de se estabelecer que se tratava de um vírus identificado em 1984, ele, em 1981, ele já estava posicionando pela criação e distribuição de uma droga, que então produziu enormes danos, como um teste de profilaxia para prevenir o HIV. A lógica granítica de Butar. O grande conflito de interesses que suja todos os tipos de segurança em relação ao gerenciamento dessa pandemia é realmente óbvio para todos verem, ou pelo menos deveriam ser. Trump, depois de meses de hesitação, agora parece ter rolado um dado e afirmou repetidamente que a hidroxicloroquina, uma droga barata no mercado há muitos anos, combinada com outra droga, Citroxmax, um macrólido também de uso comum, é uma cura eficaz. Dr. Butar comenta, abre aspas, agora é evidente a partir do uso em centenas de pacientes que essa combinação de droga é eficaz em 99% dos casos. A desinformação do sistema. Em resumo, o que Butar considera uma ação misteriosa e especulação econômica. Também levam a algumas notícias que são mostradas às pessoas e que elas consideram absolutamente falsa. E ele nos diz, Butar, abre aspas, não há vírus que solte 2 metros, 4, 5 metros. Isso é desinformação completa. Contraria a toda lógica e todo conhecimento médico e científica. Fecha aspas, diz o Dr. Butar. Há uma acusação direta à mídia,
ABS, Fox, New York Post não considerariam, no mínimo, as notícias das declarações do ministro da Saúde que teriam negado o modelo de Bill Gates. Fauci, a OMS, por quê? Talvez para assustar as pessoas e dizer que elas terão que esperar anos para que tudo volte ao normal que era antes? Ele convida os outros médicos a falar e se expor como ele fez. E sabe que muitos não disseram nada por medo de reivindicações ou ultraje social. Mas esta é uma situação que mudará a liberdade deste planeta. Então, o que ainda estamos esperando? Uma ciência que não respeita a fisiologia. Na pesquisa médica atual contra o coronavírus, muitos postulados da fisiologia, dos aspectos fundamentais do organismo humano, todos os aspectos de virologia e doenças infecciosas, bem como os postulados de Koch, seriam ignorados. Outros problemas destacados por Butar dizem respeito aos falsos positivos dos testes e ao fato de que esses testes RT-PCR não seriam adequados para o diagnóstico, pois só podem ser utilizados com algo que já tenha uma sequência genômica já identificada. Mas a coisa mais importante, o que nos faz entender por que esses números são tão impressionantes. Abre aspas, diz Butar, abre aspas, como um teste não são suficientes para justificar o número de mortes em que essa pandemia foi construída, eles enviam médicos e enfermeiros para notificar atestados de óbito, fazendo com que o Covid pareça principal causa de morte. Fecha aspas. Uma circular foi enviada informando que não há necessidade de fazer teste e aqueles com sintomas podem ser enviados para casa, com ordens para registrar a causa raiz da morte como Covid-19. Em suma, a base da estratégia seria incutir medo e medo. Comunicação baseada no medo. O que o medo faz? Criar estresse, desequilíbrio emocional, ansiedade e facilita o aparecimento de patologias em uma reação ruim no sistema imunológico. Se pensarmos também um pouco, é como um cachorro que morde o rabo. Se pensarmos também nas dificuldades que todos nós teremos em enfrentar pelo aspecto econômico, o outro aspecto que não deve ser subestimado é o fato de que aqueles que receberam a administração da vacina contra a gripe são positivos para o Covid-19. De fato, esta está expressamente escrito no folheto indicativo na vacina, precisamente no link com o coronavírus. Tudo isso em meio a uma mistificação geral da mídia, é uma representação da realidade, segundo o Dr. Butar, diferente daquele que emerge de seu trabalho diário, criado para impedir que as pessoas tenham uma imagem real da situação. A nova realidade de hoje. O que está surgindo é que alguns estados abriram seus olhos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, de Trump, que retiraram financiamento da OMS, acusando-os de omissão, atraso e má gestão da pandemia. E a notícia desses dias é que o Japão também está seguindo o mesmo passo que os Estados Unidos, o que é impensável até uns dias atrás. Na Itália, a controvérsia foi desencadeada por Walter Richard, conhecido por fazer parte do grupo de técnicos que auxilia o governo nas decisões cruciais sobre o Covid-19, que hoje teria postado uma foto depreciativa de Trump, chamando de pushball, ou a reação de Salvini, que pediu a saída de Rashid
de seu cargo no governo. Não demorou muito. A reação de Savani é que pediu a saída de Ricciardi de seu cargo no governo. Não demorou muito a esperar. Abre aspas. Ele não acertou no vírus e agora insulta Trump também. Que o governo o expulse pelas desculpas aos Estados Unidos. Que também está enviando ajuda para dezenas de milhões de euros. Vou deixar o link do vídeo na descrição com o Dr. Fausto. Está em inglês, mas você pode colocar aí no YouTube aí a tradução. Beleza? Pessoal, essa é uma notícia muito importante, que a gente deve muito questionar, né? E se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente aí, ok? De vários temas, nos ajude com o canal, beleza? Um abraço, fui!